Abra sua Bíblia comigo em Juízes, no capítulo de número 7. Juízes, capítulo de número 7. Nós vamos ler essa história que você e eu já conhecemos, mas ela é uma história maravilhosa. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode. De maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim. Davi, sai da frente da câmera, por favor. Vamos de novo. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais que se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas trombetas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te, desce ao arraial, porque eu o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E ele dizia: eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho, a sua explicação, adorou, e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido
há pouco tempo trocada as guardas. Então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, ao mesmo tempo, e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas, para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e espada de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, gritando, fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zererá, até Betsita, até os limites de Abel-Meloá, acima de Tabate. Até aqui, meus irmãos, podem se assentar. Bom, meus irmãos, eu estava aqui na quinta-feira, depois do nosso culto de ensinamento, e quando eu estava conversando, acho que com o presbítero Adriano, ali na porta, aí nessa hora que a gente falou sobre isso, eu olhei para ele e falei: Deus nos deu a palavra de domingo, e na hora certa, esta palavra, porque nós estamos precisando desta palavra. Você está preparado para, além do que você já ouviu, que é o mais importante, a leitura da Bíblia, a explanação daquilo que Deus tem para nós nessa manhã? Amém. Glória a Deus. Não mais importante do que a história que nós já ouvimos, mas é a explicação, é a palavra de Deus, mas o mais importante é a leitura bíblica. Mas vamos lá, na pequenez do homem a gente tenta pedir graça a Deus e buscar requisito, buscar informações para que a gente possa transmitir aos irmãos a palavra de Deus, porque quando Deus reduz o número, né, nem sempre Ele está reduzindo para reduzir, é para multiplicar. Deus trabalha de uma forma diferente de que o homem trabalha. A gente se impressiona com quantidade, com a conta, com isso, com aquilo, e é interessante que nessa passagem, alguns estudiosos dizem que tinha 135 mil soldados dos midianitas. A Bíblia diz que era um número muito grande, mas 135 mil, e do lado de Gideão tinha, mesmo com 32 mil era pouco, né? 32 mil para enfrentar 135, imagina a disparidade de números aí. Mas o Gideão poderia dizer: caramba, eu vou enfrentar 135 mil soldados com 32 mil. E aí tem hora que parece que Deus complica, que Deus piora a situação, e a gente só vai entender lá na frente. Porque quando eles estão com 32 mil, Gideão pensasse assim na forma humana, porque Gideão era aquele que um capítulo antes, o anjo aparece a ele e chama ele de varão valoroso, e ele está lá malhando o trigo no lagar, no lugar errado, mas escondendo para que os midianitas não roubassem, porque a Bíblia diz que eles roubavam tudo e o povo estava muito pobre, e eles levavam o alimento, mas Gideão estava ali guardando a sua porção de sua família, e o anjo chama ele de varão valoroso, e ele não diz: não, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a menor, e ele vai ali humanamente se diminuindo, mas o Senhor o chama de varão valoroso. E aqui neste capítulo 7 nós encontramos o Senhor dando orientação como enfrentar um problema tão gigantesco que parecia algo que não seria possível, né? Mas a vitória não depende da quantidade de recursos, ela depende da presença do Senhor. A vitória não depende da quantidade dos recursos que a gente tem, ela depende da mão do Senhor. Esse texto aqui deixa bem claro, mas nós vivemos numa época que as pessoas estão muito preocupadas com quantidade, não é verdade? Eu tenho 50 milhões de seguidores, eu tenho 10 milhões de seguidores. Quanto você tem? Eu tenho 10 mil, e pouco. Quanto você tem? Dinheiro. Quanto você tem? As pessoas estão muito preocupadas com isto, mas Deus, Ele trabalha de forma diferente, meus irmãos. Aí vai diminuindo. Deus manda lá um recado. O Gideão, porque o Gideão, meu irmão, ele tinha síndrome de pequenez. E não é o que ele falou?
mesmo Deus falando, às vezes eu sou Gideão, às vezes minha mulher fala: amor, ouve as tuas pregações, ouve o que você prega, porque tem hora que eu estou também igual o Gideão. Senhor, e aí, o que a gente vai fazer? Tem hora que parece que eu sou um aqui, e quando eu estou em casa eu sou outro, mas é porque eu sou humano, e ainda bem que Deus colocou um anjo de saia, para estar sempre dizendo: ouve as tuas pregações, o que você prega. E Gideão está lá. Aí agora, ai meu Deus do céu, quantos soldados a gente tem? 32 mil. E quantos são de lá? Ah, Gideão, você nem imagina. Quantos que tem lá? 135 mil. Meu Deus do céu. Aí Deus manda um recadinho. Deus manda um recadinho: Gideão, fala aí para esses 32 mil que quem for tímido, há uma outra expressão que eu gosto mais: quem for covarde, volte para casa, pode voltar. Agora, o que é mais incrível é que essa mensagem, esse recado, não era um recado para honrar o brio de homem nenhum, mas quando aqueles camaradas ouvem que quem fosse covarde pudesse voltar, imagine vocês, voltam 22 mil, e eu fico pensando, eu já disse aqui mais de uma vez sobre esses camaradas, eu fico pensando, o cara chegando em casa, e a mulher perguntando: e aí, amor, você não foi para a guerra? Você não foi recrutado para ir para a guerra? O que aconteceu que você voltou? E se ele fosse sincero, e ele dissesse o que aconteceu, eu fico imaginando que se eu fosse a mulher de um cara desse, eu me sentiria o ódio, porque, e aí, o que aconteceu? É que mandaram um recado lá, Deus mandou um recado dizendo que quem fosse covarde poderia voltar, e eu sou covardão, eu voltei. O que você pensaria do teu marido se você ouvisse uma história dessa? Voltam 22 mil, mas ainda tem 10 mil, né? Puxa, mas 10 mil agora para enfrentar 35 mil, André? Como é que fica? O negócio está ficando estreito. Aí Deus olha e fala assim: Gideão, ainda tem muita gente, Gideão é gente demais, pode não ser para você, mas eu acho diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos levar para mais um teste. Vai lá, leva eles para beber água. Quem lamber a água e estiver atento como o cão faz, esse eu vou separar. Note que Deus não disse que era Gideão que ia separar. Ele disse: eu vou separar. Não sou eu, pastor. Não é o homem que faz essa separação. Por isso que eu digo a vocês, Deus está no controle, meus irmãos. O Senhor disse: eu vou separar. Tu fica só olhando, Gideão, aprende comigo. Fica só olhando como é que eu trabalho. Aí chega lá os camaradas, mete a boca na água lá displicentemente, morrendo de sede, preocupado com a sua vida pessoal, preocupado em saciar os seus desejos carnais, em saciar a sua vontade. Enfim, não eram covardes. Eles estavam no grupo dos 10 mil que não voltaram pela mensagem que era para os covardes. Eles não eram covardes, mas eram displicentes. Eles chegam lá e metem a boca na água, mas tinha lá alguns que pegavam a água aqui, levavam a boca. Já que estavam indo para uma iminente guerra, não se pode ficar displicente, meu irmão. Orar e vigiar, não é isso? Porque o inimigo anda ao derredor procurando, quem procura quer achar, procurando a quem possa tragar. Então eles vão lá e faz isso. E aí 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 150, 200, 250, 299, 300. 9.700. Apesar de não serem covardes, eles eram displicentes. Aí o Senhor disse: olha, esses aí não servem. Esses não servem. Sobraram 300 homens apenas. Agora, para pensar a situação de Gideão. Humanamente pensando, estamos fritos. Eu vou fechar esse esboço aqui, porque eu nem vou seguir aqui. Eu vou deixar o que Deus está colocando no meu coração.
estamos fritos. E agora, o que é que nós vamos fazer com 300 homens? Irmãos, a estratégia, meu amado, vem de Deus. Gideão nunca havia pensado que o desenrolar daquilo seria daquele jeito. Imagina se fosse hoje, nós ficamos com 300, Deus vai colocar um lança-míssil na nossa mão, Ele vai colocar uma metralhadora que mata 1000 de um tiro só, de uma disparada só, sei lá o que Ele vai fazer, mas olha como é que Deus faz. Aí Deus orienta Gideão para colocar, imagina se isso é arma de guerra, imagina se isso é coisa, humanamente falando, isso é arma de guerra para enfrentar 135 mil homens. Não coloca espada, que era arma de guerra no tempo, não tinha cavalos, não tinha nada. Deus coloca um cântaro, olha só as coisas que Deus coloca ali, meus amados irmãos, uma tocha e uma trombeta. Imagina um negócio desse: trombeta, cântaro e tocha. E vamos aguardar, o que é que eles vão fazer com trombeta, com cântaros e com tocha? A orientação vem: os cântaros vazios, porque a tocha vai ficar dentro. O que é que nós começamos a desvendar aqui? Quando nós nos esvaziamos da nossa dependência, da dependência do homem, nós nos esvaziamos, a tocha do Espírito Santo estará dentro de cada um de nós. Aleluia! É a tocha do Espírito. E aí vocês vão, e a trombeta, quando é que se vai trocar a trombeta? É na hora que você quiser? Não é na hora que você quiser, é na hora que a liderança disser. Agora Deus dá uma ordem, Deus deixa Gideão fazer a coisa, guiar aquele povo, e ele diz assim: olha, vocês olhem para mim. Vocês olhem para mim, o que eu fizer, vocês também farão. Se eu tocar a trombeta, vocês tocam. Se eu não tocar, vocês não tocam. Isso é pastor, isso é igreja, andando em comunhão, um andando junto com o outro, como eu tenho ouvido aqui, as coisas que eu mais ouvi nessa igreja. E eu admito que eu sei, eu imagino que não é hipocrisia dos que me disseram. A frase que eu jamais ouvi essa semana nessa igreja: pastor, nós estamos juntos. Pastor, você não está só, nós estamos juntos, em nome do Senhor Jesus. Então Gideão diz: olha, olhem para mim, olhem para mim. Meu amado, quando dividiu 3 grupos, 100 trombetas, 100 cântaros, 100 tochas, está lá. Dizem alguns teólogos que cada tocha naqueles soldados inimigos, só um comandante de 1000 teria uma tocha. E aqui teria 300 e o inimigo acharia que era 300 mil homens. A Bíblia não faz isso, pode-se conjecturar. Não diz isso, pode-se conjecturar. E aí vão. Mas olha como é que Deus faz. Falou: Gideão, faz o seguinte, vai lá no terreno do inimigo. A gente cantava aqui, né? Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Vai lá. Tem hora que Deus manda, novinha, a gente ir lá no terreno do inimigo e o inimigo não vai ver a gente. Vai lá, Gideão! E olha como Deus faz. A sensibilidade de Deus é um negócio impressionante. Gideão, se você tiver com medo de ir só, leva o teu servo, o teu ajudante, o Purá, ele vai contigo, Gideão. Você está vendo que Deus nunca manda sozinho? É quando ele chama Moisés para ir libertar o povo, e Moisés fala: minha língua é pesada, eu tenho dificuldade para falar. Ele diz o quê? Leva teu irmão Arão contigo. O Senhor sempre manda de 2 em 2, nunca um só, nunca é o pastor só, é o pastor e a igreja, é a igreja e o pastor, é sempre assim. Vai lá, Gideão, vai lá no terreno do inimigo, leva o Purá contigo. E aí ele vai. O que é mais impressionante, né? Gideão era o líder, mas ele chega lá e ele não é reconhecido, meu irmão.
Ah, meu amigo, o inimigo só vai te reconhecer se Deus permitir, senão você entra no terreno do inimigo, chuta o pau da barraca dele e ele não sabe que é você. Aí Gideão vai lá, ele e o Purá. Chega lá, tem um inimigo contando um sonho. Rapaz, tive um sonho essa noite muito esquisito. Sonhei que um pão de cevada, aquela história que nós lemos aqui, ele caía, ficava... Aí o outro fala assim: rapaz, olha Deus dando discernimento para a jumenta. Isso aí é o seguinte: isso é a espada de Gideão. Isso é porque o Deus de Israel, aquele que nós estamos lutando contra ele, batendo, dando murro em ponta de faca, já nos entregou na mão todo esse arraial, esses milhares de nós, ele já entregou na mão do Deus de Gideão. Estamos fritos. É isso aí. E Gideão, quando ouve aquilo, a Bíblia diz que fortaleceu o coração de Gideão. Meu irmão, o ser humano é assim. Por isso que a Bíblia diz que Deus olha para nós e Ele lembra que nós somos pó. Deus não espera que a gente seja igual a Ele, um Deus igual a Ele. Nós somos feitura da mão dEle e hoje filhos dEle. Mas quando o Gideão ouve isso, ele se fortalece. Tudo que a gente precisa se fortalecer é saber que a mão do Senhor está conosco. Aleluia. E Gideão volta cheio. Ele foi meio receoso. Você vai se meter no terreno do inimigo. O lado humano de Gideão fala: meu Deus do céu, eu tenho 300 cabas comigo aqui só. Deus manda eu ir lá. Ô meu irmão, tu quer fazer a obra de Deus, meu amado? Você quer fazer a obra de Deus? Então sai da covardia. Deixa de ser covarde. Deixa de ser medroso. Aprende a andar com Deus, porque a nossa base é Cristo. Meu irmão, se a minha base fosse... por exemplo, se a minha base fosse o meu pai e minha mãe, tinha caído a base, eu morria junto. Agora, se a minha base fosse dinheiro, quando eu não tinha 50 centavos para comprar um cachorro quente para minha filha, como eu passei, e eu já testemunhei aqui depois de vender a empresa, eu tinha me acabado. Porque tem gente que fala: minha base é minha família, minha base é meu dinheiro, minha base é... Olha, nada disso é a nossa base. Se o pai morrer, se a mãe morrer, se o parente morrer, se seja lá quem for, se o dinheiro acabar, se tudo for de água abaixo, a nossa base não vai de água abaixo, porque o nome da nossa base se chama Jesus Cristo. Aleluia. E Ele é invencível. E aí Gideão volta de lá. Agora sim. Agora sim. O negócio vai dar certo, Deus está conosco. Precisamos crer. Ele voltou crendo, porque quando ele ouve a interpretação por parte de um soldado dos inimigos, ele falou: não, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Ele volta, e como nós lemos aqui, chega a hora da verdade. Quando é na obediência, irmãos, os 300, as 3 companhias de 100, ouviram, estavam com as trombetas na mão, estavam com os cântaros na mão e a tocha acesa. Agora é a hora do, como diz na nossa terra, que minha mulher usou essa expressão aqui esse dia, o pega para capar. Agora é a hora do, ela falou capar o gato, né? Chega a hora do confronto, não é isso? É na obediência. Quando eles tocam as trombetas uníssonas, quando eles mostram as tochas, quebram os cântaros e as tochas aparecem, é quebrar, meu irmão, é dizer: Deus está aqui, eu sou teu, o que eu tenho é teu, tudo é teu, minha família é tua, meus bens são teus, minha vida é tua, o ar que eu respiro é teu, é tudo teu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia! Senhor, se precisar, Senhor, dos meus recursos, se precisar do meu cartão, se precisar do meu carro, se precisar da minha casa, se precisar de tudo, é tudo teu, Senhor.
Quando eles fazem isso, aí quem fez o show acontecer não foi Gideão, foi Deus. Os inimigos olham e se apavoram. Meu irmão, entende uma coisa: eu mais Deus somos maioria, você mais Deus é maioria. Eles se apavoram, e a Bíblia diz que eles começaram a se matar uns aos outros, correr um com medo do outro. Você já pensou uma coisa dessa, meu irmão? Um correndo com medo do outro, e eles estavam onde? Tramando contra o povo de Deus. Então, meu irmão, para a gente concluir, nós vimos para a ceia do Senhor, é na obediência, no toque da trombeta na mesma hora, é quebrando os cântaros, é nesta hora que esta pequena guerra que nós estamos enfrentando aqui, Deus vai dar nas nossas mãos, porque Ele é Deus. Você crê nisso, meu amado irmão? Ele é o Senhor, e Ele está no controle de todas as coisas. Nós não esperamos em homens, nós esperamos no Deus que pode todas as coisas. O homem, na maioria das vezes, atrasa o processo, mas Deus, quando atrasa, é para ficar melhor lá na frente. O homem, quando atrasa, muitas vezes é para prejudicar mesmo, é para derrubar mesmo. Mas Deus não, Deus nunca chega fora de hora, Ele chega na hora certa, no momento certo. Nós queríamos 300 mil para dar de entrada nesse prédio até 31 de abril, não deu certo, entrou 40 mil, e desses 40 não querem devolver nem a metade. Mas olha, meu irmão, o meu Deus, é dono da prata e do ouro, e Ele vai levantar recursos de onde você menos esperar. Deus vai levantar recursos, e nós vamos, meu irmão, celebrar, porque aquela semana de celebração com a aquisição desse local, ela vai acontecer. Agora tem gente que é o seguinte, tem gente que é covarde, que não vai para a guerra, mas depois quer usufruir dos despojos da guerra. Aí não vai. Eu não fui para a guerra, porque naquele tempo era assim, quando iam para a guerra, eles traziam o ouro, eles traziam os despojos do que eles conquistavam na guerra, e aqueles que não iam para a guerra agora queriam participar. Vai não, tu não lutou. Você não tem direito, porque você não lutou. Os despojos é para quem lutou. O ônus é para quem pagou o bônus. É para quem batalhou. E Deus vai fazer assim. Você ainda crê comigo? E se por acaso Ele não fizer, nós vamos louvar Ele do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Pastor, lutou, o pastor gritou, berrou e tal, e não deu certo o prédio. Sabe lá se Deus não tem um negócio muito maior? Se Deus não tem um negócio muito maior? Mas todos aqueles que tentarem se levantar como inimigos nossos, Deus vai dar vida a eles, para eles aplaudirem de pé o que esta igreja vai conquistar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, meus amados. No nome de Jesus. Se você já era um crente valente desta igreja, se você andava com uma espada, agora você anda com 2, 3. Se você estava trabalhando na obra com as 2 mãos, agora eu aconselho a você: põe uma mão na obra e outra na espada. Uma mão na obra e outra na arma. E não dê ouvidos a sambalates. Não dê ouvido a embusteiros. Dê ouvido à voz do Senhor. E escuta as direções que Ele me dá, a mim e a esses obreiros. Deus é Deus ordeiro. Ele direciona nós e nós direcionamos a você. E o que nós falarmos que é para fazer, se você não for um covarde, obedeça. Se for, cai fora. Porque Deus não aceita covardes. Na obra não. Quem põe a mão na obra e olha para trás, está reprovado. E pôr a mão na obra não é só ser obreiro, não. Pôr a mão na obra é se converter e dizer: Deus, eu daqui estou
porque deve Mas se for covarde, mas eu espero que você não seja. E se não for, que eu acho que você não é, espero, bebe água lambendo como que o cão faz. Atento, atento, atento. Agora, quando a guerra passar, aí você pode até dar uma relaxada. O inimigo já foi derrotado. Quando eu falo de mim, não estou falando de pessoas não, irmão. É no mundo espiritual. Já foi derrotado. A dificuldade, né? Já foi derrotado, então dá uma relaxada. As armas, claro, são físicas. Alguém consegue comprar uma espada por aí? Você nem sabe carregar uma espada. Não, as armas não são físicas, é mundo espiritual, meu irmão. No nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Senão daqui a pouco tem alguém na internet dizendo que o pastor está estimulando os irmãos a comprar arma. Olha lá, nem pode fazer isso, né? Olha lá, não é isso não, irmãos, não é isso não. Crente que é crente e confia no Senhor, não precisa ter revólver, arma em casa, nada disso. Eu nunca tive, nunca. Que o Senhor nos abençoe, aplauda Ele, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia.